Jair Bolsonaro. Nós precisamos de um presidente honesto, que tenha Deus no coração, seja patriota e seja independente para, pelo exemplo, governar esse grande país. Um presidente que honre e respeite a família, que trate com consideração criança em sala de aula, não admitindo ideologia de gênero, impondo a escola sem partido. Um presidente que não divida homos e héteros, pais e filhos, nordestinos e sulistas, brancos e negros, ricos e pobres. Um presidente que deixe para trás o comunismo e o socialismo, que sepulte o Foro de São Paulo, que faça negócio com o mundo todo, não mais pelo viés ideológico, que pratique sim o livre mercado. Um presidente que jogue pesado na questão da insegurança pública, para que as mães possam sorrir sem mais temer se teu filho chegar vivo em casa ou não. Precisamos de um presidente que, acima de tudo, tenha a palavra. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Um presidente não vai mudar isso tudo sozinho, não vai. Você tem que votar para senador e deputado quem pense, né? Igual o teu candidato a presidente, que eu não sei quem é. Mas você quer que a polícia do teu candidato a presidente vá para frente, tem que votar em deputados federais e senadores que pensem dessa mesma maneira. O cara quer votar em mim, por exemplo. Se votar no cara do PSOL, no Senado e para a Câmara, você está jogando teu voto, nem vote em mim, pô. Vota no cara do PSOL também. Quem faz a besteira bem feita logo de vez. Chupa logo o pau da barraca, esquece, entendeu? Não adianta chegar lá e depois ficar amarrado. Então o pessoal tem que dar porrada em mim mesmo. Porque eu não vou ficar broxa para agradar eleitor. O voto é problema de vocês. Ah, cada um faz o que bem entender com o teu voto. Tá cheio de cara aí que é bonzinho pra cacete. Todo mundo é bonzinho. Solução pra tudo. Coitado do gay, coitado do branquelo, coitado da afrodescendente, coitado da mulher. Coitado de quem mais é? Coitado, todo mundo é coitado do Brasil. Coitado do nordestino, coitado do gaúcho, coitado do cearense. Todo mundo é coitado. Olha, nós temos que tratar bem todo mundo. Ele é uma vítima da sociedade. Coitado do encarcerado. Coitado ao Supremo, 9-1, indenizar aquele coitadinho aqui. Só porque ele praticou um latrocínio, coitado, matou um chefe de família, deixou uma mulher lá e alguns órfãos, que se explodam ele, né? Ele estava dormindo com a cabeça no vaso sanitário do Supremo Tribunal Federal, R$2.000 para ele. E a ação, né? Tem repercussão geral. Todo mundo pode estar na justiça agora. Eles estão aprontando, sabe o que estão armando? Não prender corrupto, que já que a cadeia está cheia, não tem espaço para todo mundo, entre deixar um pé de chinelo preso e um corrupto, vai deixar o pé de chinelo preso, pô. Mostra que não alcança isso daí. Se eu for candidato, eu vou fazer uma campanha para não ter voto. Que eu não vou agradar ninguém. O Brasil precisa do cavalo de pau, pô. De comandar um frente para a retaguarda. Vou chegar, não interessa. Eu vou fazer a minha parte. E os covardes que se preparem como marchar junto com a boiada o abatedor. Rapaz, ninguém tem pena de ninguém, rapaz. Não tem pena dos outros. O cara tá defendendo você e tava pisando no pescoço da mãe em casa. Esse pessoal de direitos humanos é isso. Direitos humanos, ó, rosquinha pra vocês, se chegar ao dia, hein? Vão ter que trabalhar, hein? Ó, rosquinha pra vocês. Aquela rosquinha que vocês não gostam. Agora aquela rosquinha daquele deputado que tá lá em Brasília, agora, aquela rosquinha vocês podem até gostar. Mas zero dinheiro pra vocês. Zero. Fica aí, Maria do Rosário. Fica aqui para ouvir Comissão da Verdade. Vamos aproveitar e falar um pouquinho, né, sobre Dia Internacional de Direitos Humanos. No Brasil é o Dia Internacional da Vagabundagem. Os direitos humanos do Brasil só defendem bandidos, estupradores, marginais, sequestradores e até corruptos.
Dia Internacional do Direitos Humanos no Brasil serve para isso. Isso está na voz, está na boca do povo na rua. Maria do Rosário saiu daqui agora correndo. Por que não falou da sua chefe, Dilma Rousseff, cujo primeiro marido sequestrou um avião e foi para Cuba, participou da execução do major alemão, do segundo marido confessou publicamente que expropriava banco, roubava banco, pegava armas em quartéis e assaltava caminhões de carga na Baixada Fluminense? Por que não fala isso? Maria do Rosário, por que não falou sobre sequestro, tortura e execução do prefeito Celso Daniel do PP? Nunca ninguém falou nada sobre isso aqui. Tão preocupados com direitos humanos? Vai catar coquinho, mentirosa, deslavada e covarde. Eu ouvi ela falando aqui as asneiras dela. E fiquei aqui, fala do teu governo, o governo mais corrupto da história do Brasil. Deputado Jair Bolsonaro, PP, Rio de Janeiro. Presidente, eu vou apelar pro DEM aí não torturar mais o pessoal do PT com verdade. A verdade dói, né? Tava agora aqui, não sou do DEM, nem tô tomando as dores do DEM. Nós defendemos a comissão da verdade. Deixa eu falar, deputado. Então a verdade tortura o pessoal do PT. E, em falar em tortura, né? Essa tal da comissão da verdade, que eu chamo de comissão da patifaria, que o deputado José Genuíno, inclusive, teve aqui para aprová-la, mas enquanto era secretário especial da Defesa, não veio aqui para lutar pela medida provisória 2215. É senão que ele estava lá na Defesa para ajudar, esculhambar os militares das Forças Armadas e ajudar no seu projeto ideológico. Ou seja, uma cubanização de nosso país. Afinal de contas, deputado Genuíno, curiosidade, Vossa Excelência ter assistido há poucas semanas um programa na Globo News, onde o Geneton Moraes entrevistou o Carlos Araújo da Paz. E esse Paz é um grande herói do PT, né, esquerda, falou que o comandante do exército cubano havia oferecido para ele 100 homens para a guerrilha do Araguaia. Ou seja, Fidel Castro preocupado com a democracia em nosso país. É uma comissão da patifaria e de patites ou não é? É! Querem roubar a nossa liberdade. Não basta roubar o nosso dinheiro, querem roubar a nossa liberdade. Olha a covardia que fizeram com a Ione Sanches. Assim, senhor presidente, essa comissão da palhaçada, da mentira, da covardia, que estava à frente até há pouco dias do Cláudio Fonteles, que eu chamo de Sherlock Holmes Tupiniquim, descobriu que o exército havia matado Rubens Paiva, mas não falou quem matou o Coronel Molina no Porto Alegre, há poucos meses atrás, onde eles forjaram, então, um documento que comprovava isso aí. Mas uma verdade aqui, que essa comissão não quer saber. Por coincidência, Rubens Paiva, a sua família tinha uma fazenda na cidade de Eldorado Paulista, Vale do Ribeira, São Paulo, chamado Fazenda Caraitá. O senhor Rubens Paiva ofereceu e fez com que o guerrilheiro, traidor e desertor Lamarca ocupasse a sua fazenda e lá fizesse uma base de guerrilha. Lamarca foi descoberto. Quem é que comandava a DPR naquela época? Era... O Genuíno está sendo do plenário, não sei porquê, né? A verdade, quem comandava a DPR, que não é diferente do PCC nem do Comando Vermelho hoje em dia, era o próprio Lamarca e Dilma Rousseff. Eu gostaria que a legislação penal fosse de cada estado, como é nos Estados Unidos. Assaltar no Rio de Janeiro, por exemplo, 20 anos de cadeia. Assaltar em São Paulo, 10 anos. Tá na cara que o pessoal ia assaltar em São Paulo. Temos uma porcaria de uma Constituição ao se referir a direitos humanos. Tem uma pena de morte aqui. O cara não teme nada. Não há prisão perpétua. O canalha nem precisa trabalhar. Fica sugando o Estado no tempo que está detido. Enquanto tiverem essa ideia de mataram 60 mil, eu queria que matasse 200 mil vagabundos. Eu estou preocupado quando os inocentes morrem nesses momentos. E não com os marginais. São da paz. Tá de brincadeira? Soltar pombinha lá na praia de Copacabana, abraçar a Lagoa Rodrigo de Freitas como uma maneira de protestar contra a violência. Você só pode matar o vagabundo numa situação de tanto rir da palhaçada que vocês fazem nesse momento. Eu queria que um comandante de polícia militar, ou secretário de segurança, o governador, convidassem aqueles que pregam a paz para fazer, por exemplo, a reintegração de posse aqui do Hotel São Paulo. 350 pessoas invadiram. 350 marginais invadiram.
falar em dissuasão, isso é de brincadeira. Dissuasão, uso moderado da força, arma de fogo. O cara já botou 20 tiros em cima do policial. Vocês estão, muitos de vocês aí, estão se lixando pra vida do policial. Você tinha que ter vergonha de comparecer e falar essas asneiras publicamente. Sabe o que é vida? A vida policial não vale uma titica para muitos de alguns dos senhores daqui. Já visitaram um presídio militar? Só tem vagabundo marginal. Tem alguns que até são, mas tem muita gente que está pagando pato. Que para o governador, prendendo o policial, resolver o problema. Ou se não é para tirar, então vamos criar uma polícia desarmada. Agora a semana pegaram uma arma aí, um marginal, acho que foi Rio de Janeiro, com luneta, ou seja, precisão a 600 metros de distância. Pela topografia do Rio de Janeiro, duvido qual policial vai chegar nessa favela para cumprir uma ordem judicial, ou para dar uma batida, ou para fazer o que quer que seja, pô. Enquanto vocês, muitas vezes, alguns de vocês, né, vão ficar em casa dormindo nessa hora, vendo televisão, vendo filme, tomando uísque, para no dia seguinte, de acordo com o que aconteceu na madrugada anterior, descer a porrada no policial militar. Se um dia eu tiver poderes para tal, né, não vai ter 1 centavo para ONG, 1 centavo para qualquer órgão relacionado a direitos humanos. Vocês vão trabalhar, vão deixar de viver em cima da desgraça que vive o policial militar e o policial civil. Os coitados têm uma vida atrás daquela farda e não dão bola para essa vida. A meio de situação. Tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. O que é? Fazer careta? É assim? Pro marginal? É isso que quer? Tag, arma de choque. Esses caras não estão de brincadeira, não. Agora, vocês não tem culhão para estar à frente, para mostrar a polícia militar como é que é uma reintegração de posse, como é que é uma incursão para resgatar colega preso numa favela, sair lá do Rio de Janeiro, do centro do Rio, e até Santa Cruz à noite, passando pelo Cesarão. Eu duvido que tenha culhão de fazer isso aí. Daí vocês vão ver o que é atividade policial militar. Não sabe, pô. Pega uma perfeição hipotética. Me desculpe se eu estou sendo grosseiro aqui. Pega uma perfeição hipotética com quem está com fuzil na mão, com quem bota, sequenta, quebra as pernas, espera lá dentro de um pneu lá do Morro de Janeiro, toca fogo no cara vivo. Esse tipo de gente, vocês acham que tem que dar um choquezinho de dissuadi-lo? Desafio os senhores se apresentar no seu respectivo estado para ficar uma semana à disposição da Polícia Militar nessas missões. Vai depois começar a dar o devido tratamento a esses homens, que esses sim são os nossos verdadeiros heróis, e não gente de paletó e gravata, apenas pregando aqui métodos hipotéticos que levariam à perfeição, mas que na verdade levam a morte ao policial e levam a morte e a tristeza do nosso povo brasileiro. Os papéis têm um prazo de validade no nosso meio. Tá? Eu quero pegar os papéis do BNDES. Esse sim, quero pegar para ver para onde esse pessoal da esquerda, o PT, Dilma, Lula, emprestaram dinheiro. Emprestaram não, doaram dinheiro para Fidel Castro, para Hugo Chávez, para Cristina Kirchner, para Angola, para Bolívia. Isso eu quero saber. Isso o Brasil tem pressa e quer saber. Os demais aconteceu, lamentavelmente aconteceu. Me desculpa, doutor André Alves vai embora? O senhor vai embora? Eu quero passar um vídeo de 15 segundos do senhor aqui. Eu quero passar um vídeo de 15 segundos para mostrar quem é o senhor, quem é o seu caráter. Eu quero passar aqui. Deputado, por favor. Deputado, é um convidado. Por favor, deputado Bolsonaro. Deputado Bolsonaro, por favor. Eu não quero ouvir a verdade. Fica aqui, eu quero passar um vídeo teu de 15 segundos aqui. Eu quero passar um vídeo de 15 segundos teu aqui. Se lhe comprar, tá. Divirta-se. Tá, vou me divertir. Deputado, por favor. Gente, não cabe. Deputado Bolsonaro, por favor. Deputado Átila, por favor. Continue. Deputado Bolsonaro. O senhor vai falar, tem oportunidade. Mas não foi aberta aqui a minha palavra ainda, presidente. Não há problema não. Aliás, houve um problema, mas a gente vai passar por cima. Deputado Jair Bolsonaro. Eu peço desculpa à senhora, ao Átila e a maioria dos meus colegas aqui. Que a nossa educação está na lona, não tem dúvida. Quem diz é o próprio Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA. De 64 países, nós fomos o 58º agora. Uma simples regra de 3, 70% dos alunos
da 9ª série erraram a questão. Uma vergonha. 13 anos de pátria educadora. Eu prefiro chamar de escolas doutrinadoras ou deformadoras. Doutor Rosélio, o senhor veio do Amazonas? Tá. Eu tive numa das escolas, foram militarizadas. Na verdade, tivemos um coronel comandando a escola e alguns militares com professores. Numa do que eu tive lá, era pior, segundo o coronel lá, que era o diretor, em todos os quesitos. E passou, no final do ano passado, a ser a 4ª melhor escola do estado. É sinal que hierarquia, disciplina, respeito, que não está previsto nesse projeto, funcionam e muito bem. Em conversa com professores, a gente vê a dificuldade que os professores têm para exercer sua autoridade em sala de aula. Muitas e muitos estão muito mais preocupados em não apanhar do que ensinar. Tá pronto o vídeo de 15 segundos aqui? É só 15 segundos. Foi embora e correu. Mas, presidente... Não, 15 segundos o vídeo. Foi educação. É um vídeo... É um vídeo que foi de uma audiência pública nessa casa. Vou apresentar um vídeo. Tudo bem, vamos ver o vídeo, mas depois eu quero apresentar um vídeo também. Eu não vou falar de Marighella aqui, o assunto aqui é educação, senhor presidente. Então um vídeo, 15 segundos, por favor. Tá pronto aqui ou não? Só para contar uma história, que acho que vale a pena, né? Uma dificuldade era um dos materiais didáticos dos filmes, tinha um beijo na boca. E a gente ficou com um beijo lésbico na boca. A gente ficou 3 meses discutindo até onde entrava a língua, né? Então era... E a gente ficou com um beijo lésbico na boca. A gente ficou 3 meses discutindo até onde entrava a língua, né? Então era... Bem, isso aí foi discutindo também educação, professor Adorinho. Quando estava confeccionando aqui um daqueles filmetes para combater a homofobia. Isso aqui foi tratado numa comissão aqui da Câmara. Até onde a língua de uma menina entraria na boca de outra menina, etc, etc, etc. E dizer o seguinte, no projeto aqui, tem coisas boas, né? O prezado Átila aqui falou muito bem, muito bacana. País rico para implementar isso aqui, uma moleza. Mas não tem recurso para tudo isso aqui. Mas no meio aqui, ressuscita a ideologia de gênero. E tem vários livros nesse sentido. Da tal da pátria educadora. Uma está aqui, professor Adorinha. Aparência sexual e cia. Eu vou ler alguma coisa que está aqui. Como isso aqui é para criancinhas, 6, 7 anos de idade, eu acho que ninguém vai com vergonha do que eu vou ler aqui. O livro aqui. Enfia o dedo no buraco do outro lado da folha para fazer o pinto do homem. Tá aqui. Pessoal que me vaiou aí, pode vaiar agora de novo. É o livro de vocês aqui. Tá ok? Pro lado de cá. Aproxime a página e coloque o dedo no buraco da moça. Tá o buraco da moça aqui. Enfia o dedo no buraco da moça. Aqui tem também desenhos, né? Um moleque com... Já que tá escrito pinto aqui, eu posso falar. Um pintão enorme aqui do lado, né? Eles se beijam ao mesmo tempo, tinham uma roupa, etc. Isso daqui, pra que serve isso daqui? Pra deformar o caráter das criancinhas. Isso, escola não é lugar de prender isso aqui. Se não temos recurso, Átila, o senhor deve concordar comigo, devemos investir em outra coisa. Escola é lugar de aprender física, química, matemática, biologia, educação moral e cívica, a verdade sobre aquele período lá de trás. Não sabe tirar daqui, tá aí. Assim, nós podemos realmente tirar da miséria o nosso povo, através da instrução, e não através da doutrinação. Aqui, senhora presidente, no artigo 11... inciso 3, ressuscita a ideologia de gênero. Dá ênfase aqui à orientação sexual, à questão de gênero. Fala também na gestão democrática de educação, como agora no documento do PT de poucas semanas, análise da conjuntura, onde eles fazem o meia-culpa, exatamente dizem que erraram em não mexer nos currículos militares. É por isso que eu perguntei ao professor Rosélio, era o estado do Amazonas. Lá está dando certo, a escola militarizada, é um exemplo a ser seguido. Não tem recurso? Vamos botar realmente ordem na escola. Se hierarquia sem disciplina, sem mais deveres e menos direitos, nós não vamos ficar partindo na educação de forma ad eterna. Então é basicamente isso. Nós temos aqui, logicamente, tem muita coisa contra esse projeto, muita coisa contra. Não vou procurar um relator aqui que é um... Dado o que ele falou agora há pouco aqui, não é afeto ao diálogo, né? Ele é afeto a se concordar com ele, ele toca para frente. Se tentar mexer aqui na questão de ideologia de gênero,
orientação sexual para criancinha na escola, eles topam. E nós não podemos ressuscitar o que nós, professor Dorinha, negamos aqui há 2 anos, na Câmara e no Senado. Na verdade, o que o governo quer é o seguinte: não tome quartéis, tome escolas. Nossas crianças são emburrecidas, não sabem nada, não sabem bulhufas. Eu pergunto para a criança de 15 anos de idade, 8 vezes 7, não sabe tabuada. Então nós estamos aqui patinando. Concluindo, o que interessa para o PT, que ainda está no governo, infelizmente, eu espero que se faça limpa em definitivo nos ministérios das pessoas que tentam nos cada vez mais empurrar para baixo, em especial na questão da educação. Nós temos como sair do buraco. Basta uma conversa séria e um currículo decente para as escolas. Desculpa, quando a doutora vai embora, o senhor vai embora? Sim. Eu quero passar um vídeo de 15 segundos, o senhor aqui. Eu quero passar um vídeo de 15 segundos para mostrar quem é o senhor, quem é o seu caráter. Eu quero passar aqui. Vai embora, professor. Fica aqui. Vai embora por quê? Não, isso aí é uma ação dele. Eu não quero ouvir a verdade. Fica aqui, eu quero passar um vídeo teu de 15 segundos aqui. Eu quero passar um vídeo de 15 segundos aqui. Se ele comprar, Depois de me divertir, a família está atacando a inocência das crianças. Estão pervertidos. Pervertido. Continua falando de educação. Fica aqui, pô. Fica aqui. E para nós atingirmos esse objetivo, nós temos que ter disciplina, respeitar professor em sala de aula, respeitar pai e mãe, tá? E estudar bastante. O que vai fazer vocês serem felizes lá na frente vai ser o conhecimento que vocês adquirirem na escola agora. E só tem uma maneira de adquirir conhecimento: é respeitar o professor, respeitar o símbolo da República, respeitar os mais velhos, pedir bênção para papai e para mamãe logo cedo, porque assim, tá, todos nós seremos felizes no futuro. O que nós queremos é isso: fazer um país grande, admirado e respeitado no mundo todo. Certo? Muito obrigado a vocês aí. Quem é conseguido fazer qualquer eleição sem caixa 2? Está me acompanhando uma repórter aí de uma revista. Não vou citar a revista porque... Está me acompanhando, estou muito feliz com isso. Até no voo ela perguntou: deputado, o senhor tem certeza que não está no Lava Jato? Eu olhei para a cara dela. Eu contei para ela: vocês sabem, olha, eu fui citado no mensalão, ela não sabia. No mensalão fui citado por Joaquim Barbosa como o único deputado da base aliada que não foi comprado pelo PT. Receberam recursos em espécie do PT, orientaram as suas bancadas a aprovar o projeto. Foi encaminhado para o PT. Somente o senhor Jair Foi citado pelo Alberto Rousseff, um dos 3 deputados do PP que não meteu a mão na Petrobras. Deputado do PT, o Bolsonaro lá do Rio de Janeiro, assim, que não recebia, Bolsonaro. Quero elogiar aqui publicamente a revista Veja. Em 2014 foi o único órgão de imprensa que falou que eu devolvi 200 mil da Friboi. E a Friboi estava doando naquele momento 362 milhões para partidos políticos. Era cara que tem baragotário. Eu quero essa grana. Ser honesto não é virtude, é obrigação. É isso que desperta, por vezes, o ódio de algum político. E eles continuam me chamando de tudo, só não me chamam de... Todos nós escrevemos no jornal um programa. O programa tem jornaleco lá de Cuba. Não serve nem para botar na Cuba. Então, vá em frente, faça a minha parte, tenho problemas, já errei no passado muito,
sou santo, mas esse time que faz jornalismo, time quebrado. Mas daí, deixa bem claro aqui. Vocês aí têm uma audiência de 40% do Globo, mas pegam 80% da propaganda oficial do governo. E grande parte sustenta a mídia brasileira. Se eu chegar lá, vou fazer justiça. Vou perder metade disso, é só 30%. Então faça matéria pesada assim, bastante contra mim. E se eu chegar, eu não vou perseguir vocês. Eu vou pagar vocês o que vocês merecem. Ok? Boa sorte a todo mundo do Jornal Globo. A revista Veja fez uma matéria criminosa sobre o Bolsonaro que diz o seguinte: o real e o imaginário, com robôs e perfis falsos na internet. Isso é uma acusação, tá? Bolsonaro virou um gigante no universo digital. Seu desafio é ter o mesmo tamanho na vida offline. Eu já vou comentar sobre isso, mas antes a gente vai à lista de acusações até o momento. Lauro Jardim, do jornal o Globo, fez uma matéria dizendo que o Bolsonaro, numa palestra com mais de 1000 pessoas em São Paulo, declarou que para resolver o problema da criminalidade no Rio era só jogar panfletos pedindo para a bandidagem se render, e caso a bandidagem não se rendesse, ele iria fuzilar a Rocinha inteira. Então o Bolsonaro falou uma barbaridade dessa para mais de 1000 pessoas. Ninguém filmou, não tem áudio, não tem prova nenhuma de que ele falou isso. E o animal do Lauro Jardim resolve inventar uma cretinagem de uma matéria dessa. Outra, segundo a Folha de São Paulo, Bolsonaro teria enriquecido ilicitamente. Fizeram um levantamento dos bens dele, somaram com os bens dos outros 3 filhos dele para dar um montante maior e fizeram uma acusação. O então procurador-geral Rodrigo Janot mandou arquivar porque os valores apresentados pela acusação eram os mesmos valores que estavam declarados no imposto de renda. Janot alegou se tratar de uma denúncia anônima, sem elementos indiciários mínimos de ilícito. Acusado de fascista, racista, nazista, extremista, já que ninguém pode chamar de corrupto. E agora a mais recente bandidagem dos criminosos disfarçados de jornalistas. Que os eleitores do Bolsonaro, ou seja, nós, somos robôs, somos uma inteligência artificial, somos perfis falsos. Você sabe por que a mídia bate tanto no Bolsonaro? Revistas, jornais, emissoras de TV? Durante o governo do PT de Lula e Dilma, a Rede Globo faturou 6,2 bilhões de reais com publicidade federal. A revista Veja, que nos chama de robôs, faturou 700 milhões de reais. A Record faturou 2 bilhões de reais. Posso ouvir um amém? O SBT, 1 bilhão 600 milhões de reais. A Band, 1 bilhão e a Rede TV, 408 milhões de reais. A UOL, que pertence ao Grupo Folha, faturou 14,7 milhões de reais. Só a Folha de São Paulo, o Globo, o Estado de São Paulo, o Valor Econômico faturaram 730 milhões de reais. E eu não vou continuar com a lista porque a lista é enorme. Você entendeu por que a mídia bate tanto no Bolsonaro? Entendeu por que eles inventam tudo que tiverem que inventar? Entendeu por que eles não têm escrúpulos nenhum? Porque o Bolsonaro já disse que se for eleito, essa verbinha que eles recebem de publicidade vai acabar. Então tá todo mundo desesperado. Estão batendo com a cabeça na parede. A corrupção alimenta todo esse meio de comunicação criminoso. Não dê credibilidade à TV. Não dê credibilidade a jornais. Todos eles manipulam informação para benefício próprio. E quanto mais perto das eleições a gente chegar, mentiras piores vão vir. Não só mentiras piores, mas muitas pessoas que se dizem pró-Bolsonaro vão se vender. Muita gente que se diz a favor vai se virar contra. Porque, para quem não tem caráter, o dinheiro sempre vai falar mais alto. Não acredite em conversa fiada, quem manda é a internet. A Globo não tem público para mais nada. Quem dita as regras é a internet. Quem diz qual é o cantor do momento, o cantor que está fazendo sucesso, é a internet. E o canal do Condzilla é prova disso. Quem diz quem são os melhores humoristas é a internet. E o canal do Whindersson Nunes é prova disso. E por que quem manda é a internet? Porque nós somos a internet. Não tem jeito, é era digital e o poder está nas nossas mãos. E agora a estratégia das emissoras sem audiência é dizer que o que acontece na internet é falso. Enquanto o governo de Lula e Dilma gastaram mais de 14 bilhões de reais do nosso dinheiro com publicidade de TV, a campanha do Bolsonaro a gente faz de graça.
Não adianta chorar, nós somos a maioria. O desafio do Bolsonaro é ser gigante no mundo real como ele é na internet. As imagens falam mais do que palavras. Revistinha Veja. Então, robôs, vamos compartilhar essa mensagem, curtam a página, se inscrevam no canal e até a próxima. O senhor já viu o vídeo da chegada do Bolsonaro no aeroporto de Fortaleza? Senhor presidente, se fosse o Alckmin, estava no Fantástico. Se fosse o Ciro Gomes, a Marina, a Tartaruga Ninja, estava no Fantástico. Senhor presidente, numa época em que se odeia político, em que se tem ódio da política, o povo vai no aeroporto para receber o seu presidente da República. O povo junta dinheiro para fazer outdoor para Bolsonaro. Se não soltar Lula, se não manipular a pesquisa e se não fizer um acordão com o Supremo, Bolsonaro é o presidente da República. Vamos ver a quem interessa a libertação de Lula. Cumprimenta a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que a pedido do Senado anulou busca e apreensão feita nas dependências da casa por ordem de um juiz incompetente de primeira instância. Como fez, aliás, na prisão ilegal do diretor da Polícia Legislativa. Foram essas usurpações de competência que levaram o Supremo a propor o aumento das penas para o abuso de autoridade aprovado no Senado e ainda não votado na Câmara dos Deputados. Só com separação dos poderes é que teremos respeito à Constituição e à democracia. E com o fim dos supersalários, dos penduricalhos e com Lula livre. Com Lula livre. Com Lula livre. Com Lula livre. Só com Lula no poder. Os canalhas, como Renan, os canalhas da política brasileira terão ar para respirar. E aí é que começa o grave problema que os canalhas da política estão enfrentando. Qual? É que se eles não libertarem Lula, Bolsonaro é presidente. O Supremo Tribunal Federal, ele está se desnudando vergonhosamente diante da opinião pública. Aqueles que deveriam ser os guardiãos da Constituição, aqueles que deveriam se preservar, até de dar entrevistas, aqueles que deveriam cuidar apenas da interpretação da lei e estabelecer o equilíbrio nacional, porque a eles nos remetemos em última instância, são os que resolveram politizar o Brasil e politizar o Supremo Tribunal Federal, que diante da opinião pública, anunciado pelos comentaristas políticos, o Supremo se transformou numa caixa de retalho, num colchão de retalho de interesses partidários. É o ministro tal que pertence ao partido tal, é o ministro tal que pertence a outro partido, é um ministro que é de direita, o outro que é de esquerda. A confusão está montada. Um dia, alguém me disse algo que eu guardei. A bagunça sempre vai interessar a alguém. Alguém sempre vai ganhar com a bagunça. Portanto, esse momento conturbado, esse momento de vergonha que os ministros do Supremo estão expondo a mais alta Suprema Corte do país, está interessando alguém. É a Operação Lava Jato prendendo e Gilmar Mendes soltando. É o juiz Marcelo Bretas aqui no Rio enquadrando com provas e Gilmar Mendes liberando, usando as lacunas da lei. Gilmar Mendes sai da posição de ministro do Supremo para se tornar um advogado de bandidos. É isso
que o ministro está se transformando. Não se julga com celeridade a causa do pobre, mas se julga com celeridade a causa dos malandros afortunados com dinheiro público. Agora, a segunda turma do STF resolve, numa decisão ridícula, grotesca, que não terá crítica de nenhum esquerdista, liberar José Disseu. José Disseu, condenado a mais de 30 anos de prisão. É bandido mesmo, perigoso. Porque o corrupto, ele é mais perigoso que o traficante da comunidade. Porque o traficante, ele tira a vida. Ok? Ele fere o corpo com o seu armamento. Mas o corrupto não. Ele rouba a esperança do povo e principalmente do pobre. Com a liberação da segunda turma, liberando José Disseu, é um ensaio. E eu quero desta tribuna fazer esta denúncia. Um ensaio. No mesmo momento em que os advogados de Lula pedem a sua libertação, para a segunda turma, José Disseu é liberado por esta mesma segunda turma. No dia 26, que teria que haver o julgamento de uma possível libertação de Lula, só não aconteceu porque o ministro Fachin, relator da Lava Jato, remeteu a decisão ao Pleno do Supremo. Ou seja, todos os ministros terão que julgar se Lula vai ser solto ou não. É claro que o que Fachin fez foi simplesmente adiar um jogo de cartas marcadas, adiar um jogo que todos nós, mais atentos, já sabemos como vai ser jogado e qual será o resultado. Por que manter Lula nas pesquisas? É a primeira vez que nesse país, eu acho que no mundo inteiro, um presidiário entra em pesquisa eleitoral. Alguém que é ficha suja entra na pesquisa eleitoral. Por que insistir em manter Lula em pesquisas? Por que insistir na manipulação das pesquisas eleitorais que apontam o presidente Lula, algumas, eleito no primeiro turno? Senhor presidente, amigos que nos assistem, faça uma pesquisa. Pergunta na sua família, pergunta na sua rua, no seu trabalho, para 10 pessoas, quem ela vota para presidente. Eu desafio, se nós teremos 4 pessoas votando em Lula, 5 pessoas votando em Lula, faz a sua pesquisa. Mas o que nós estamos vendo é um ensaio montado, arquitetado. Inclusive o fato de Fachin mandar para a segunda turma, ou tirar da segunda turma a decisão de liberar Lula. Portanto, esse processo, esse pedido só poderá ser votado depois do recesso, lá para agosto. Mas para mim até isso faz parte de uma manobra. Ou seja, não, estão endurecendo. A segunda turma ia julgar dia 26. Fachin já não deixou. Agora vai para o pleno. Só que não pode ser agora. Vai ser depois do recesso. Senhoras e senhores, a Câmara está pronta para que o pleno liberte Lula. E o que isso implica? Lula liberto significa que ele está livre. Livre de ser um ficha suja. Portanto, poderá concorrer como candidato à presidência da República. E por que eles precisam manipular as pesquisas? Precisam para que o próprio ministro do Supremo diga que é o povo que quer Lula, que é o povo que quer o presidente Lula. Portanto, eu gostaria de, nessa análise, fazer mais uma pergunta. A quem interessa
a libertação de Lula. Só com Lula no poder, só com Lula presidente, os canalhas, como Renan, os canalhas da política brasileira terão ar para respirar, porque Lula é o homem do acordo. Lula é o homem do acordão. É o Lulinha paz e amor. Aí alguém diria, ué, o Ciro Gomes pode fazer isso, a Marina pode fazer isso, o Alckmin pode fazer esse acordão para parar a sangria da Lava Jato. Mas não dá para eles não têm musculatura eleitoral para chegar lá. E aí é que começa o grave problema que os canalhas da política estão enfrentando. Qual? É que se eles não libertarem Lula, Bolsonaro é presidente. E aí é que está o grande problema. Como que eles vão deixar chegar à presidência um cara que não topa acordo com ele? Um cara que, em vez de parar a Lava Jato, vai dar celeridade à Lava Jato. Jair Messias Bolsonaro não pode ser, porque não interessa a ninguém. Não interessa aos políticos do Senado, não interessa aos deputados do Congresso, não interessa a parte da imprensa brasileira e não interessa aos ministros do Supremo, porque uma corrupção do tamanho que a corrupção brasileira tomou, ela só é possível com o conluio dos vários setores da sociedade, imprensa, políticos, judiciário. Outra coisa, a quem Bolsonaro pertence, senhor presidente? Quem é o chefe dele? Qual é o partido que manda nele? Para pelo menos segurar ele? Não! Ele pertence à cabeça dele, ele pertence à consciência dele, ele pertence ao povo brasileiro. Portanto, o acordão tá feito e tô apostando com quem quiser, apesar de que crente não aposta, né? Mas tô abrindo essa exceção. Tá valendo 1 quilo de picanha, que o Supremo vai liberar Lula, que o Supremo vai liberar Lula. Por quê? Repito, se não liberar Lula, esses canalhas vão preso mais cedo ou mais tarde. Por isso é que Renan Calheiros está dizendo, Lula livre. É por isso que Rodrigo Maia disse, eu apoio Ciro. O que não dá é para apoiar Bolsonaro. Ô, senhor presidente, que loucura. O senhor já viu o vídeo da chegada do Bolsonaro no aeroporto de Fortaleza? Senhor presidente, se fosse o Alckmin, estava no Fantástico. Se fosse o Ciro Gomes, a Marina, a Tartaruga Ninja, estava no Fantástico. Senhor presidente, numa época em que se odeia político, em que se tem ódio da política, o povo vai no aeroporto para receber o seu presidente da República. O povo junta dinheiro para fazer outdoor para Bolsonaro. Os caras piram, senhor presidente. Tá todo mundo surtado. Se não soltar Lula, se não manipular a pesquisa e se não fizer um acordão com o Supremo, Bolsonaro é o presidente da... O Bolsonaro não vai ter nem 1%. A gente está mais ou menos 4% nas pesquisas, mas a gente vai chegar em 2018 e o Bolsonaro vai ter 1%. Porque Bolsonaro é evidentemente uma piada, né? Bolsonaro, presidente da República, só faltava essa. É evidente que isso vai desidratar. Ele perde para todos os candidatos mais influentes. Ele não desidrata por causa do temperamento, eu já falei sobre isso, já escrevi. Ele desidrata por falta de condições políticas, por falta de partido, de capilaridade, de base. Não se ganha eleição em rede social quando a campanha começar para valer, quando a máquina de moer do sistema começar a girar, a máquina do establishment, ele vai ser moído.
tenho dúvida disso. Urgente, deu no Ibope. Bolsonaro é o candidato mais rejeitado e não ganha de ninguém no segundo turno. É isso mesmo. Bolsonaro perde para o PT no segundo turno. Bolsonaro perde para qualquer candidato. Essas candidaturas meio folclóricas não resistem ao segundo turno. Jânio Quadros, Paulo Maluf, isso não passa mais. Porque não consegue maioria, só olhar a rejeição. Não, mas a rejeição do Bolsonaro é enorme. Tudo que o PT quer é o Bolsonaro no segundo turno, porque é o passaporte para o PT voltar. Então você vota no Bolsonaro, elege o PT. O Bolsonaro não dá conta do PT, vai perder para o PT. E por isso que no segundo turno ele perde para todo mundo e só empata com a Marina. Quem leva vai ser o Haddad. E aí tem muito a ver com essa questão da democracia e do risco e do medo da democracia, que o país tem medo desse resquício da ditadura e tal. E aí eles vão pro YouTube, ficam falando aquelas porcarias para imbecis. Nesse sábado foi o início da derrota de Jair Bolsonaro. Eles podem fazer barulho, mas eles não passam de 30%. Eles podem fazer o barulho que eles quiserem, podem fazer o que eles quiserem, mas eles sabem que numa situação normal, eles não ganham eleição nenhuma. Numa situação de confrontação normal, eles simplesmente não ganham eleição. E esse é um pouco o problema, porque eles estão pensando, inclusive, até com facadas que nós vamos ganhar a eleição. Vai ter que ter outro tipo de expediente. Não, sei lá, mas 13 facadas ele vai assim, 13 em 13, o que eu tava vendo, eu fiz a conta, de 13 facadas você consegue chegar a 51%. Vai saber. A realidade é que as pessoas têm só um reflexo do que é o Bolsonaro. Eles estão começando a conhecer o Bolsonaro agora, e o Bolsonaro já está começando a cair nas pesquisas. Aqui em São Paulo ele caiu já. Mas se você me perguntar, repetir a pergunta anterior, não acho que também seja o candidato que deve vencer as eleições. Nem Lula e nem Bolsonaro. Completamente sozinho. Mas assim, nenhuma pessoa para dizer, boa Bolsonaro. Você não se sente solitário, mas é uma imagem que é triste. 1 em cada 5 pessoas vai votar no Bolsonaro? 20% é isso. Entendeu? A pesquisa se é um recorte. Se a eleição fosse hoje... A pesquisa, então... Mas você não quer que ninguém vote no Bolsonaro? Ele é impopular. Pessoalmente, ele é uma invenção do Datafolha. Mas a gente tá... Eu também conheço um monte. Eu acho que o Bolsonaro não disputa. Eu acho que ele disputa, se disputar não tem chance, porque... Sinceramente, eu acho que não tem chance. Eu acho que na hora, sabe... mesmo pessoas que hoje pensam que terão vergonha de dizer que vão votar numa pessoa tão reacionária. Vocês erraram. Vocês estavam errados. A estratégia de vocês era uma merda. Vocês não sabem nada. Não conhecem a temperatura das ruas. Não conhecem a população. Não conhecem a história que está sendo vivida aqui. Quando eu vim pra cá de carro, eu vim de carro. E aí eu vim perguntando pra todo mundo que eu conheci na rua em quem que a pessoa ia votar. E é uma coisa surpreendente. Porque de 10 pessoas, 9 vão votar no Lula. 9 pessoas, uma vai votar no Bolsonaro. Digamos, subconscientemente vai ser criado o outro lado. Eu não creio que esse outro lado vai repousar na figura do Bolsonaro. Não creio que tenha expressão nacional maior. Como é que uma pessoa vai compor maioria com indivíduos, ao invés de com partidos? O Bolsonaro é uma candidatura a ser condenada
por todos os democratas brasileiros, sejam eles de direita, centro-direita, esquerda, centro-esquerda. Esse deve ser um ponto de unidade de todas as demais forças políticas do Brasil. Acho o Bolsonaro um tosco, uma tragédia para o país. Fico muito triste de ver que 15, 20% do eleitorado cogita votar num tipo desse, mas acredito que ele tem um teto que não vai permitir a ele ser uma ameaça aos valores republicanos, aos valores democráticos. Mas é um sintoma que precisa ser considerado. Nós não podemos simplesmente negligenciá-lo e imaginar que porque ele não vai ganhar a eleição, ele não significa alguma coisa. Não tem nenhuma visão estratégica do assunto de segurança. Eu repito, a minha sensação é de que ele tem um teto. Esse sonho seu de ser presidente vai ficar alimentado por uma turma de radicais, mas você nunca vai conseguir a maioria. Fazendo uma perspectiva real do que vai acontecer, eu imagino que o Bolsonaro vai estar e se estiver, vai estar ao lado... Eu acho que não, porque a candidatura dele vai esvaziar, ele tem um telado de vidro, ele tem uma série de pontas mal atadas do seu passado, ele tem uma história bastante complicada. E o problema com o Bolsonaro não é a força que ele tem, que eu acho que ele vai usar para o mal, porque ele não é forte. É um candidato à presidência muito fraco. Então ele é um maluquinho, o Bolsonaro, e esse maluquinho vai diminuir. Em 2018 o cenário vai ser outro, provavelmente. Ele vai ser candidato, tem direito. Ele sabe que ele não tem a possibilidade de ganhar um cargo executivo. Ele ganha legislativo, não tem dúvidas. Mas um cargo executivo, o Bolsonaro jamais ganharia nem para prefeito, nem para governador e nem para presidente. Dificilmente você vai conseguir a maioria da população. Você vai sonhar a vida inteira em ser presidente e não vai conseguir ser sequer prefeito de uma cidade pequena. Ele tem chance, sabia? Tem nada, mas não tem isso, mas nada, mas é abaixo do ridículo, é patético. Completamente sozinho. Mas assim, nenhuma pessoa para dizer, boa Bolsonaro. O senhor não se sente solitário? Mas é uma imagem que é triste até ali. Você quer sair às ruas comigo para ver como o povo me encara?
presidente Edson Moreira. Uma satisfação falar aqui com Vossa Excelência presidir o trabalho dessa casa. Onde a TV Globo quer enxergar com essa nova farsa, essa nova mentira, conhecida como Os Dias Eram Assim? Eu vou ler apenas aqui nesse 1 minuto o primeiro parágrafo do editorial de Roberto Marinho, da capa do jornal Globo de 7 de outubro de 84. Escreve aqui Roberto Marinho. Isso não vai sair nessa minissérie, com toda certeza. Participamos da Revolução de 64, identificados com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas, ameaçadas pela radicalização ideológica, greves, desordem social e corrupção generalizada. A quem a TV Globo serve a esse momento? Não é a pátria e não é a verdade. brincadeira, um homem que foi meu colega, nada pessoal com ele, Bolsonaro, está empolgando tanta gente, não é? Por quê? Porque ele representa essa repulsa que o povo brasileiro está sentindo contra todos os que representamos alguma coisa organizada daquilo que a sociologia chama de elite. Elite no melhor sentido da palavra. Então, quando o Bolsonaro vai para a Globo, o jornalismo da Globo acha que tem direito de tutelar a sociedade brasileira. E aí foi para cima do Bolsonaro para mostrar essa tutela. Ele saiu de lá mais herói do que nunca. Olha, ele brincou com a sexualidade do Merval Pereira. Ele fez o Alicama perder a calma e obrigar a Miriam Leitão a ler um editorial com um ponto no ouvido. Ele chamou o camarote de imoral porque o camarote evade-se fiscalmente de pagar por imposto de renda. Quais as ações que você propõe para o fortalecimento da família? Primeiramente, Haddad, dizer que você vem para essa campanha como o porta-voz da tragédia, o representante do caos. O PT se transformou na filosofia do fracasso, na crença à ignorância, o arauto da intolerância. Se especializou em distribuir a pobreza para todos e a riqueza para alguns dos seus líderes, dos seus chefes, porque levaram a nós brasileiros 62 milhões abaixo da linha da pobreza. O blá 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 de que retiraram da pobreza milhões de brasileiros é desmentido agora por essa realidade dramática das desigualdades sociais. A família brasileira sobre a qual você indaga é vítima dessas desigualdades sociais. Um país que não oferece oportunidades à família. Um país que não oferece a principal oportunidade, que é o emprego, porque entre jovens, e certamente a mãe e o pai desta família desesperado vê que 11 milhões de jovens de 14 a 25 anos não estudam e não trabalham nesse país.
que nesses últimos 10 anos, de 2006 a 2016, o Brasil sepultou 324 mil jovens de 14 a 25 anos. Este é o legado que o PT nos oferece. Embora o seu discurso seja outro, o seu discurso seja o da ficção, seja o da geração de falsa expectativa, é o discurso da mentira. O PT é a crença na ignorância. A desinformação não é minha. A realidade brasileira cruel, dramática, nos ensina que há milhões de brasileiros sofrendo em razão de um sistema corrupto e incompetente que foi conduzido pelo PT nos últimos anos. O Bolsa Família não é do PT, veio de antes, mas o PT o aproveitou para assaltar também, porque o Ministério Público denunciou agora 2 bilhões e 500 milhões de reais de desvio no Bolsa Família, roubando os pobres deste país, para atender 500 pessoas que certamente são militantes, aqueles que carregam a sua bandeira agora na campanha eleitoral. O único estado da região norte em que Fernando Haddad venceu. Na verdade, Fernando Haddad venceu no Nordeste e em um único estado do Norte, que era o Pará. Olha aqui. Atenção, Bolsonaro atenção, eleito, chega a informação. Às 7h21 da noite deste domingo, chega a informação de que Jair Bolsonaro está eleito presidente da República. Essa é a informação oficial do TSE que nós temos na tela com os números e a Renata Lopretti. Lembrando mais uma vez, eu falei há pouco, 38º presidente do Brasil, 8ª eleição desde a redemocratização. Parabéns ao presidente eleito do Brasil, eleito democraticamente nas urnas por milhões de brasileiros, com uma vantagem muito grande. O número que nós temos aqui, 55.205.640 eleitores brasileiros. E ainda deve dar uma corrigidinha ali, porque ainda tem um pouquinho de voto para apurar. Aí está, numa apuração muito rápida, e você tem ao vivo na sua tela imagens da festa de eleitores de Jair Bolsonaro na praia da Barra da Tijuca, condomínio em que mora o candidato e agora presidente eleito Jair Bolsonaro. Fica exatamente nessa região da cidade do Rio de Janeiro, na zona oeste da cidade. Aí imagens da festa de eleitores de Bolsonaro neste momento em que está anunciada a vitória do candidato do PSL e agora presidente eleito Jair Messias Bolsonaro do PSL, um partido pequeno que ele carregou para a vitória na presidência da República e outras tantas vitórias, não apenas no parlamento, tornando-se a segunda maior bancada do parlamento, um partido pequeno como dizia, e também elegendo governadores de estado pelo seu próprio partido e por partidos que decidiram apoiá-lo. Imagens ao vivo de Porto Alegre, na tela da TV, festa na rua para celebrar a vitória do candidato Jair Bolsonaro, de novo Barra da Tijuca, com queima de fogos. Essa é uma imagem que, obviamente, guardadas as proporções, lembra aquela que você tem na virada de ano, porque também na Barra da Tijuca existem as queimas de fogos todo final de ano, não com o tamanho de Copacabana. Mas isso é apenas uma imagem que vem agora à cabeça. Não dá nem para comparar, claro, com o tamanho que se vê ali, mas o fato é que ao longo de todo o dia, os eleitores do Rio de Janeiro, depois de registrarem seu voto na urna, muitos dos eleitores de Bolsonaro se dirigiram para a frente do condomínio em que mora o candidato. E o Pedro Bassan fala ao vivo de lá agora. Pedro. Pois não, Bonner. A comparação é essa mesmo que você acabou de fazer, né? É a imagem da virada do ano, do Réveillon de Copacabana, pelo menos um mini Réveillon de Copacabana, com fogos estourando o tempo todo, das mais variadas cores e sons, e com a multidão compacta festejando, todo mundo querendo chegar o mais perto possível da porta do condomínio onde mora o candidato. Se bem que a área do condomínio é muito grande, ele deve estar apenas com uma vaga impressão de tudo que acontece aqui na frente, não é? Mas é claro que os apoiadores, os eleitores
querem estar o mais perto possível e se concentram aqui na entrada principal, mas a multidão já ocupa uma faixa de cerca de 100 metros aqui da Avenida Lúcio Costa, a principal avenida à beira-mar, aqui na Barra da Tijuca, e a multidão ainda vai aumentando. Vem chegando eleitores dos dois lados, o trio elétrico que há pouco estacionou já começou também a puxar os cânticos de incentivo, de apoio e de comemoração. O tom predominante é o verde e amarelo, com as bandeiras, algumas com a foto do candidato e muitas camisetas também com a foto de Jair Bolsonaro e com os principais slogans de campanha. Dentro da casa de Jair Bolsonaro, um núcleo reduzido de pessoas acompanhou a apuração e está vivendo esse momento de divulgação do resultado. Os ministros já anunciados do futuro governo, os 3 ministros que foram anunciados até agora, Onyx Lorenzoni, Paulo Guedes e o general Augusto Heleno, vários integrantes também do PSL, entre eles o presidente do partido, Gustavo Bebiano, os 3 filhos de Jair Bolsonaro, Flávio, Eduardo e Carlos, que também são políticos, e outros deputados do PSL também presentes. Enfim, um grupo relativamente pequeno, mas o núcleo principal que participou da campanha, né? Agora está ali também. As pessoas circulam entre a casa e um hotel que também serviu como base da campanha, a cerca de 100 metros daqui, na esquina bem próxima. É esse o clima, um apogeu da alegria no momento da divulgação do resultado, mas agora o tempo todo também com fogos e com cânticos, uma festa que parece que vai ser longa ainda por aqui, Bonner. Essas imagens que a gente acompanha, muito provavelmente o próprio presidente eleito Jair Bolsonaro deve estar acompanhando pela própria televisão. Isso porque o condomínio que ele mora é um condomínio de casas e ele, curiosamente, fica abaixo do nível do mar. Não sei se você sabia disso. O condomínio de casas fica abaixo do nível do mar. Aquela é a avenida da praia da Barra da Tijuca, que está num plano mais elevado do que as casas que estão nesse condomínio. Então, de lá de dentro, com toda certeza, ele não tem vista para essa festa bonita lá de fora, a não ser se olhar para o céu. Aí no céu ele vai ver os fogos pipocando, mas não vai ver a multidão, senão pela câmera da Globo e pelas imagens que nesse momento a gente transmite para todos os brasileiros. As imagens da festa do público, da festa dos eleitores, em frente ao condomínio do presidente eleito Jair Bolsonaro, consagrado nas urnas com uma votação muito expressiva. Só lembrando que o presidente eleito no Brasil é um capitão reformado do Exército, de 63 anos, deputado federal de 7 mandatos, que entrou este ano no partido pelo qual ele quer se eleger presidente. Ele tem esse projeto da candidatura a presidente há pelo menos 2 anos. O partido em que ele estava não acreditou na viabilidade do projeto, ele acabou saindo. A busca por uma nova sigla demorou até este ano. E com ele, o PSL migrou de ser uma sigla nanica para aquela que é atualmente a segunda bancada eleitoral. Eu digo atualmente porque muita gente pensa que o início do governo já será a primeira. Olha, antes do compromisso constitucional e no nacional. Eleito com 57 milhões de votos, Jair Bolsonaro assume a presidência da República, como parte do início do protocolo, o juramento. Prometo manter, não tem mais defender a Constituição. 13h10 da tarde, o presidente do Senado, Ulisses Oliveira, declara Jair Bolsonaro e o vice Hamilton Mourão empossados para o mandato de 2019 a 2022. O primeiro secretário do Congresso, o deputado Tiago, deu um termo de posse. 5 minutos depois, Bolsonaro e Mourão assinam o documento. No discurso institucional de congratulação, o presidente Jair Bolsonaro agradeceu a Deus por estar vivo e a Santa Casa de Juiz de Fora, onde foi atendido após o atentado sofrido durante a campanha eleitoral. Ao falar dos desafios da área econômica, o presidente propôs um pacto nacional entre a sociedade e os poderes executivo, legislativo e judiciário. Convidou o Congresso Nacional a se envolver na implementação de sua agenda de governo e priorizou 4 pontos a serem atacados: combate à corrupção, combate à criminalidade, economia e fim ao que ele chamou de irresponsabilidade ideológica. Em seguida, o presidente ouviu o hino nacional, a salva de 21 tiros de canhão, e pôs em revista a tropa.
lancha presidencial. Visivelmente emocionado, Jair Bolsonaro viu o hino. Em seguida, a primeira-dama, Michele Bolsonaro, quebrou o protocolo. Agradeceu em libras às pessoas presentes por todo o apoio e carinho desde o início da campanha. Michele Bolsonaro, se dirigindo à comunidade surda e pessoas com deficiência, Michele Bolsonaro diz que eles serão valorizados e terão os direitos respeitados. Ao final da mensagem, a primeira-dama beijou o marido. Informal, Bolsonaro retomou temas da campanha presidencial, falou em combater ideologias nefastas e restabelecer padrões éticos e morais. Também falou da necessidade do fim da corrupção, privilégios e vantagens, reforçou o combate à ideologização das crianças e à desvirtualização dos direitos humanos, de fazer as reformas necessárias e desburocratizar o governo. Defendeu valorizar os trabalhos de todas as forças de segurança e que pretende retirar o viés ideológico das relações internacionais. Ao encerrar o discurso, Bolsonaro segurou a bandeira do Brasil e reafirmou o discurso em tom nacionalista. Sócio na vermelha, se for preciso nosso sangue para mantê-la verde e amarela. No Palácio do Planalto, o novo presidente do país recebeu os cumprimentos de diversos líderes estrangeiros. Os grilhões que nos forjava, da perfídia astuto ardil, houve mão